Vamos lá, galera. Será que nós estamos na frente de uma guerra civil nos Estados Unidos? O que está acontecendo em Texas? Estados Unidos estão enfrentando um problema muito sério com a imigração ilegal, algo que sempre foi, mas ultimamente você vai ver os números estão aumentando muito. E isso está criando uma guerra praticamente entre os estados republicanos e o governo federal. Tem agora no momento um número recorde de imigrantes. Só para vocês verem a quantidade de pessoas nos últimos 3 anos, 6,2 milhões de imigrantes ilegais entraram para os Estados Unidos desde que Biden tomou a posse. Só para você ver, mais de 300 mil imigrantes foram contados no longo da fronteira do sudeste do país somente em mês de dezembro, o maior registro de mensagens observados pela autoridade. Até então, o recorde era por volta de 200 mil, que era em setembro no ano passado. E um dos lugares que mais sofre com essa imigração ilegal, obviamente, é o estado de Texas. E só para você ver, em um ponto em Texas, no estado, em um parque municipal da cidade de Eagle Pass, ele virou foco da discussão sobre imigração. Esse parque ele tem fronteira com México, com Rio Grande lá, e lá estamos nessa disputa, por um lado, o governo de Texas, ok, que é liderado por Greg Abbott, do Partido Republicano, e do outro lado, obviamente, o governo federal do John Biden. O governador de Texas, ele simplesmente não aguentou mais a quantidade absurda de imigrantes ilegais que está atravessando, e cada vez em número maior. Você vê nesse gráfico que nos últimos meses, ou na verdade praticamente nos últimos 3 anos, esse número está crescendo absurdamente. E o problema com muitos imigrantes legais, Estados Unidos é um país de imigrantes, não é problema nenhum como imigrante, o problema é que muitos desses imigrantes ilegais que vêm especialmente do México, tudo isso, muitos são enviados pelo cartel de drogas, toda essa parte, e cria um problema social cada vez mais grave nos Estados Unidos. Consequentemente disso, o governador de Texas considerou que o tratamento do governo federal do Biden ele é insuficiente no combate à imigração ilegal. Quem, aliás, é responsável pelo combate e pelas fronteiras dos Estados Unidos é o governo federal apenas. Mesmo que os estados eles têm muito independência nos Estados Unidos, independência em todos os sentidos, quem é responsável pela imigração e pelo controle das fronteiras é somente o governo federal. E o governador de Texas não estava satisfeito com esse tratamento e começou a criar leis, uma lei que permite os forças estaduais começar a prender pessoas ilegais e até cuidar da deportação deles. Algo que não agradou o governo federal e aí começou a disputa de quem tem autoridade ou autonomia para definir esses lados. Além disso, o governador colocou várias barreiras de arames farpadas na fronteira, na beira do rio, no Rio Grande, na fronteira entre Estados Unidos e o México. Algo que, novamente, não considerado na Constituição como responsabilidade do governo federal e não do estadual. Só para você ver a nível da briga nos Estados Unidos, é até entre os estados democratas e republicanos, que é o prefeito de Nova York, o democrata Eric Adams, que estava falando mais a favor dos imigrantes, tudo isso, não agradou muito o governador de Texas. Como retaliação, o governador de Texas simplesmente encheu o ônibus e mandou eles de imigrantes ilegais e mandou para Nova York. O prefeito, como retaliação, entrou em processo contra as empresas de ônibus, são 17 empresas de ônibus que levavam todos esses imigrantes, processando eles em um prejuízo de 708 milhões de dólares, que é o prejuízo equivalente ao valor que a prefeitura gastou com esses imigrantes ilegais que foi mal. Para vocês entenderem um pouquinho a loucura que está acontecendo lá. Mas voltando para Texas. A disputa foi intensificada no dia 10 de janeiro, quando tropas do Guarda Nacional de Texas impediram que a gente da patrulha fronteira, órgão, obviamente, do governo federal, ter acesso ao local por onde passam os imigrantes que entram no país de forma ilegal. Praticamente falou, quem cuida aqui é a gente. Com isso, 2 dias depois, 2 crianças e uma mãe, que estava imigrantes ilegais, tentando atravessar o Rio Grande, afundaram. E, normalmente, quem auxilia eles são os guardas federais. Mas como eles não tiveram acesso, aí ficou uma discussão entre a autoridade de Texas e dos Estados Unidos, acusam um, acusa o outro, que as circunstâncias dessas mortes dessas 3 pessoas. E aí as coisas começaram a piorar. Dia 17 de janeiro, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos definiu como prazo que as autoridades de Texas eles têm que tirar as alarmes farpadas, têm que tirar os bloqueios e permitir, obviamente, os agentes federais retornar às operações deles normais da área. E o governo de Texas falou, ninguém vai entrar aqui, quem manda aqui sou eu. Aí John Biden não tinha outra opção, ele acionou o Supreme Court dos Estados Unidos, o STF de lá, para eles obrigar eles realmente a catar essa decisão. E aí, incrível que pareça, mas o STF de lá, o Supremo Tribunal, falou sim, vocês têm que tirar, porque quem manda na fronteira é o governo federal. E, novamente, o governador de Texas falou, sinto muito, mas isso é algo que eu tenho que cuidar do meu estado. Ninguém vai entrar mais aqui. E continuou não acatando essa decisão. Em resposta ao Supremo Tribunal, o governador de Texas, Greg Abbott, falou que esse arame farpado de Texas é um impedimento eficaz contra travessias ilegais que Biden incentiva. Isso ele postou no X.
o antigo Twitter. E se vocês acham que essa disputa ficou só entre o governador de Texas e o presidente dos Estados Unidos, não. 25 governadores republicanos, quase 30, publicaram em uma nota conjunta apoiando a autoridade estaduais, quer dizer que quem pode mandar no próprio estado é o governador no estado. E, como eu falei para vocês, o governador do Texas ele tenta convencer o Supremo Tribunal que os estados têm o direito de ter mais funções de proteção à fronteira do país. Na Constituição americana, quem obviamente é responsável, como eu falei, pelas fronteiras dos Estados Unidos é o governo federal, porém, em caso de invasão, e a palavra que eles utilizam, invasão, os estados eles recebem autoridade para defender as fronteiras deles. E isso é exatamente o que eles alegam, que eles têm direito de defender as fronteiras deles. E os outros estados republicanos defendem também, que eles têm o direito de defender os estados deles contra a invasão, como o governo estadual o governo federal não está fazendo a parte dele. Só para mostrar como ele está firme, dia 24 de janeiro, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal americano, ele instalou mais arame farpado para falar: aqui quem manda sou eu. No dia 25 de janeiro, em uma entrevista para Bloomberg, o governador reafirmou que nós vamos fazer com que a entrada ilegal para Texas será impossível. Isso vai incluir manter a Guarda Nacional Estadual na fronteira e construir mais barreiras, como já fez no passado o presidente Donald Trump. Assim, nós vamos estender esses arames farpados pelo todo o estado de Texas. E mais de 30 estados americanos que eu falei mostraram apoio à decisão do governador de Texas, alguns até avisaram que em caso de guerra civil, eles vão estar no lado de Texas. Texas está preparado para impasse com Biden. 10 estados vão enviar até tropas e autoridade para a fronteira. E cerca de 1.000 soldados da Guarda Nacional de Flórida já serão enviados para a fronteira de Texas para impedir o fluxo de imigrantes ilegal. Isso anunciou o Ron DeSantis, o governador da Flórida, de manhã dessa quinta-feira. Para ver a continuação dessa novela, última data que foi dada, 26 de janeiro, que o Supremo Tribunal deu como prazo para o estado de Texas liberar acesso para os agentes federais acesso à fronteira. Como vocês estão vendo, esse prazo já passou e parece que ninguém está dando muito bola nessa parte. Por que tudo isso é tão importante para a gente saber? Porque estamos falando dos Estados Unidos. Mesmo que uma disputa interna, entre aspas, dentro dos estados, entre os republicanos e democratas, isso afeta toda a política, toda a geopolítica do mundo todo. Isso afeta a economia, a maior economia do mundo, isso afeta o comércio, disputa dentro dos Estados Unidos, seja guerra, que eu não acredito que vai ser guerra de verdade, mas uma disputa muito forte sobre controle dos Estados Unidos, enfraquece os Estados Unidos, isso enfraquece a economia dos Estados Unidos, enfraquece a economia de outros mundos, e mesmo que você gosta ou não gosta dos Estados Unidos, eles ainda continuam sendo o líder do mundo livre, e quando o líder do mundo livre está doente, está fraco, simplesmente muitos dos animais do reino levantam a cabeça. E você vê que em muitos lugares do mundo acontecem muitas disputas que talvez em outras épocas, quando os Estados Unidos estavam mais forte, não acontecia. Pode olhar o Venezuela contra a Guiana agora, pouco tempo atrás, no Mediterrâneo, de Rússia e Ucrânia e vários lugares do mundo, que sempre quando vê que os Estados Unidos está mais fragilizada, isso abre brecha para outros problemas. E como você sabe que no mundo, nosso mundo hoje, tudo interligado no outro, um problema no outro lado do mundo afeta de uma forma ou outra, afeta o Brasil e afeta a economia de cada um de nós no final da conta. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer com essa treta, se vai melhorar, se eles vão chegar para algum acordo, mas pelos jeitos, republicanos e democratas não conseguem chegar para muitos acordos ultimamente. Se gostou desse vídeo, por favor, escreve nos comentários. Se tem mais dúvidas, quiser que eu grave mais vídeos explicando sobre esse treta, como ela está continuando, escreve, curte se você gostou, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sininho.